Imaginou, irmão, o dia que você estiver lá com Deus? Tudo isso aqui é passageiro. Temos que olhar para onde nós estaremos para sempre, que é junto com Deus, que é junto com o Pai. Nunca esqueçamos que tudo aqui é passageiro, a busca de sonhos, bens materiais. Nós possamos fortalecer-nos espiritualmente e termos comunhão com Deus sempre. Eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na mirra ardente, mas peço que tua presença aumente. Eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na minha ardente, mas peço que tua presença aumente. E se eu passar pelo fogo, não temerei. Na tua fumaça de glória eu entrarei, longe do santo dos santos, não sei mais viver. Quem já pisou no santo dos santos em outro lugar não sabe viver. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Quem já pisou no santo dos santos em outro lugar não sabe viver. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Quem já pisou no santo dos santos em outro lugar não sabe viver. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Quem já pisou no santo dos santos em outro lugar não sabe viver. Onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Só a igreja agora.
viver onde estiver, clamar pela glória, a glória de Todo mundo cantando assim, ó. Deixou sua glória, foi por amor, foi por amor. E o teu sangue derramou, que grande amor. Naquela via dolorosa se entregou. Eu não mereço, mas sua graça me alcançou. Eu me rendo ao seu amor. Declare! Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo. Deus Emanuel, estrela da manhã, Cordeiro de Deus, pão da vida, príncipe da paz, o grande El Shaddai, Santo de Israel, luz do mundo, Galileu, Jesus, Jesus, Galileu, Jesus, 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 Galileu, Jesus, Jesus, Galileu, Jesus, Jesus. Você pode dizer assim, ó: eu me rendo ao seu amor, eu me rendo ao seu amor, eu me rendo ao seu amor, eu me rendo, me rendo, eu me rendo. Deus Emanuel, estrela da manhã, Cordeiro de Deus, pão da vida, príncipe da paz, o grande El Shaddai, Santo de Israel, luz do mundo, Galileu, Jesus, 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 Galileu, Jesus, Jesus, Galileu, Jesus, Jesus, Galileu, Jesus. E quantos creem? Uou, oh, oh, uou, oh, oh, uou, oh, oh. Uou, oh, oh, uou, oh, oh, uou, oh, oh. Só a igreja! Galileu, cante, cante, cante. Galileu, Jesus, 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 Galileu, Jesus, Jesus, Galileu, Jesus, Jesus. Olá, povo abençoado de Deus, povo da aliança, graça e paz, em nome daquele que era, que é e que há de vir, o Cordeiro vencedor, o noivo que espera a noiva, adornada, pura, para o
grande encontro é o Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Como que está você, minha irmã, meu irmão? Hoje nós iremos continuar estudando o Apocalipse e hoje nós iremos para o capítulo 19. Nós iremos ver aqui a vitória do Cordeiro. Iremos ver aqui o banquete que nós iremos participar como noiva do Cordeiro. Você está orando, minha irmã, meu irmão? É preciso orar, é preciso interceder. Todas as madrugadas eu estou orando por você, para que Deus possa te abençoar, te animar e, acima de tudo, despertar-nos nesses dias difíceis em que a iniquidade aumenta. Nós estudamos o capítulo 18 e nós falamos sobre o anúncio da queda da Babilônia. Caiu a Babilônia. E nós falamos da Babilônia e da meretriz, quando Deus anuncia a queda da Babilônia. E falamos que a Babilônia está presente no sistema aí pecaminoso de imoralidade, de devassidão. É um sistema que leva os homens a se curvarem diante do dragão, do diabo, para se curvarem diante de si. Vivemos numa época do antropocentrismo. Nós vimos nas redes sociais, vimos nos Facebooks, vimos aí no Instagram, as pessoas se adorando. As pessoas tiram fotos, fazem vídeos o tempo todo no narcisismo, no antropocentrismo terrível. O sistema da Babilônia está aí, fazendo muitos se encurvarem. É a meretriz. E nós falamos da meretriz no capítulo 17, que estava montada sobre a besta, vestida de púrpura. E nós falamos sobre a busca do homem, a busca intensa, desenfreada do homem quanto ao prazer. As pessoas estão querendo ter, ajuntar, mostrar, aparecer para ser. As pessoas querem ter para ser. É esta sociedade líquida, é esta sociedade onde os homens, e quando eu falo homens aqui, são mulheres, jovens, todos buscam a satisfação, preencher cada dia o vazio da alma e nunca encontram. E o propósito que eu falei aqui no capítulo 18, o propósito da Babilônia, que representava também Roma, com seus prazeres, com as suas festas, com as suas ofertas, com aquele sistema pecaminoso que existia lá. E quem não fazia parte era jogado de lado. E esse sistema da Babilônia, também misturado com a religiosidade, igrejas, denominações que aparecem, mas que não pregam contra o pecado. E esse sistema, exatamente com a primeira besta, com a segunda besta, com o dragão que é o diabo, querem desviar você que é servo de Deus e serva de Deus, desviar você de andar na santidade, na presença do Senhor, e levar os homens sem Deus para o inferno, o lago de fogo que já foi preparado para o diabo e seus anjos. Nós não terminamos totalmente o capítulo 18, eu só quero ler aqui o versículo 21 do capítulo 18 para lermos o 19, quando diz assim: então um anjo forte levantou uma pedra como grande pedra de moinho e arrojou-a para dentro do mar, dizendo: assim, com ímpeto, será arrojada a Babilônia, a grande cidade, e nunca mais será achada. O capítulo 18 fala da queda da Babilônia. Essa estrutura endemonizada de sistema que está aí é aquilo que o apóstolo João, na sua primeira carta, capítulo 2, fala:
Não ameis o mundo nem as coisas que no mundo há. Pois quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque o que há no mundo, nesse sistema aí babilônico, nesse sistema pecaminoso, só há concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e soberba da vida. Não procede do Pai. Preste atenção, crente em Cristo, da IPJP e demais irmãos que me ouvem. O sistema babilônico, o diabo, não está brincando com a tua vida. Ele quer te matar, quer destruir você. Lembra que nós falamos da meretriz que leva uma taça de ouro e quando olha dentro tá as abominações. É este mundo que tenta nos atrair, nos subjugar, nos fazer curvar e servir ao dragão, ao diabo. E aqui diz o término do capítulo 18: e voz de arpistas, de músicos, de tocadores de flautas, de clarins, jamais em ti se ouvirá, nem artífice algum de qualquer arte, jamais em ti se achará, e nunca jamais em ti se ouvirá o ruído de pedra de moinho. Também jamais em ti brilhará luz de candeia, nem voz de noivo ou de noiva, jamais em ti se ouvirá, pois os teus mercadores foram os grandes da terra, porque todas as nações foram seduzidas pela tua feitiçaria, pelo engodo da Babilônia, juntamente com a meretriz. É uma estrutura de um quarteto do mal que quer destruir. Mas aqui fala da queda da Babilônia. Aqui fala o capítulo 18, eu estou terminando. E nela se achou sangue de profetas, de santos e de todos os que foram mortos sobre a terra. Eu quero novamente ganhar um tempo aqui. Eu gostaria de não ler o capítulo 19, mas ir lendo capítulo por versículo por versículo e comentando para a gente ganhar tempo, já que eu terminei agora aqui esse finalzinho do capítulo 18 que nós estudamos na última aula. O júbilo no céu. Depois dessas coisas, ouvi no céu uma grande voz, como uma grande voz de numerosa multidão, dizendo: Aleluia! A salvação e a glória e o poder são do nosso Deus. Porquanto verdadeiro e justo são os seus juízos, pois julgou a grande meretriz que corrompia a terra com a sua prostituição, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. Então a voz do capítulo 19 aqui dizendo que foi julgada a meretriz, foi julgada e derrubada no chão a Babilônia, que acabou derramando sangue, e agora Deus vinga o sangue dos seus servos que foram mortos. Versículo 3 diz: segunda vez disseram aleluia, e a sua fumaça sobe pelos séculos dos séculos. Os 24 anciãos e os 4 seres viventes prostraram-se e adoraram a Deus, que se acha sentado no trono, dizendo amém, aleluia. Os irmãos estão lembrando dos 4 seres, que estavam na presença de Deus, representando a natureza criada, feita por Deus, e que no Gênesis Deus havia dado ao homem o gerenciamento, a administração da terra, com os animais, com as aves. Aqui agora, representado aqui, os 24 anciãos e os 4 seres viventes adoraram a Deus. 5. Saiu a voz do trono exclamando: dai louvores ao nosso Deus, todos os servos, os que temeis, os pequenos e os grandes. Então ouviu uma voz como de numerosa multidão, como de muitas águas,
como de fortes trovões, dizendo: Aleluia, pois reina o Senhor, nosso Deus, o Todo-Poderoso. Alegremo-nos, exultemos e demos-lhe glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesmo já se ataviou, pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Aqui nós vamos ver agora o banquete do Cordeiro com a noiva. É interessante que nos casamentos a gente pouco olha para o noivo, não é verdade? Mas para a noiva, que vem bonita, que vem toda adornada, que vem toda bem pintada, toda bem vestida. Coisa mais linda quando a noiva vem e faz todo aquele momento silencioso. Mas esquecemos de olhar, porque o casamento na Bíblia quer mostrar exatamente o noivo, que é Cristo, que está ansioso para encontrar com a sua noiva, que é a igreja. E é preciso entendermos que a Bíblia mostra o casamento diferente, mostra que o noivo, ele está esperando que a sua noiva bem adornada, bem santificada, bem preparada, venha para encontrar com ele. É preciso despertarmos quanto a isso. E aqui fala que são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesma já se ataviou, vestida de linho finíssimo. O linho na época, não é? Era um tecido caríssimo. E aqui mostra como que a igreja, a noiva, deve estar. E aqui está mostrando então esse encontro, este banquete. E aqui fala que este linho finíssimo representa os atos de justiça dos santos. Os atos de justiça. É verdade que nós somos salvos pela graça. Na verdade, nós não somos salvos pelas obras. Nós fomos salvos pela graça para as boas obras. E aqui os atos de justiça nossos, nesta simbologia aqui do linho finíssimo, são os atos que nós fazemos justos, de uma vida irrepreensível, de uma vida, de uma conduta mudada pelo poder do sangue de Jesus. Aqui diz: então me falou o anjo, escreve: bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E acrescentou: são estas as verdadeiras palavras de Deus. A noiva aqui, os crentes, nós estamos aqui representados. Sim, irmãos, somos salvos pela graça, conforme diz Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9. Vós sois salvos pela graça. Isto é dom de Deus. Não vem de vós mesmos, não vem de nós mesmos, para que nós não gloriemos. É pela graça. Mas fomos chamados para fazer as boas obras. Efésios capítulo 2, versículo 10 fala sobre isso. Que nós somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para viver as boas obras que ele de antemão preparou para que andássemos nelas. Nós temos de fazer sim as boas obras. Tiago fala: mostra-me a tua fé e eu vou te mostrar as minhas boas obras, as minhas obras. Porque a fé sem obras é o quê? Morta. Porque nós estamos aqui e temos uma missão, uma função a cumprir. E aqui fala então desta igreja que participa dessas bodas
e os atos de justiça dos santos. É preciso entendermos, eu já falei aqui, sobre frutos e obras. O que são os frutos? O que são os frutos? A Bíblia fala em Gálatas sobre os frutos do amor, ou fruto do amor: paz, benignidade, longanimidade, mansidão, domínio próprio. Nós precisamos de ter em nós estes frutos, mas também as obras. É aquilo que nós fazemos para a glória de Deus, em benefício do próximo, porque estamos aqui para isso. Como os bons samaritanos que foram transformados pelo poder da graça de Cristo, e estamos aqui para fazer acontecer e levar o nome do Cristo da cruz a essas pessoas, dizendo a elas sobre o amor de Deus e vivendo isso na nossa maneira de falar, nossa postura diante das pessoas onde nós formos colocados. Versículo 10 diz: prostrei-me ante os seus pés para adorá-lo. Ele, porém, me disse: vê, não faça isso. Sou conservo teu e dos teus irmãos, que mantém o testemunho de Jesus. Adora a Deus, pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. João queria e ajoelhou para adorar o anjo. E naquele momento o anjo falou: que isso, João? Levante, eu sou conservo teu, eu moro lá nos céus, eu não pequei igual os anjos pecaram e caíram aqui no mundo, expulso por Cristo, com Satanás, os demônios. Aí eu estou colocando aqui a fala para vocês entenderem. João, levante, pois sou conservo teu e dos irmãos que mantêm o testemunho de Jesus. Adore somente a Deus. Tem algumas igrejas que estão indo tudo bem, o louvor, cantando. De repente eu já vi isso na televisão. Quando fala que tem um anjo na igreja, todos começam a dar glória a Deus, aquele barulho. Gente, falta adorar os anjos. Os anjos são os ministros de Deus à disposição daqueles que haverão de herdar a vida eterna, conforme diz Hebreus capítulo 1. Mas olha para você ver agora. Cristo, o vencedor da besta e do falso profeta, viu o céu aberto e eis um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Os seus olhos são como chamas de fogo. Na sua cabeça há muitos diademas. Tem um nome escrito que ninguém conhece, senão ele mesmo. Está vestido com um manto tinto de sangue, e o seu nome se chama Verbo de Deus. A ideia de Verbo de Deus aqui é a palavra. Olha para vocês verem. Nós vimos no capítulo 6, quando saiu um cavalo com seu cavaleiro, um cavalo branco com seu cavaleiro, representando ali a pregação da palavra, a pregação do evangelho. Aqui é o próprio Cristo, o Verbo, a palavra. É Jesus Cristo aqui, o vencedor. O cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. E aqui repete o que nós vimos no capítulo 1. Os seus olhos são como chamas de fogo, na sua cabeça há muitos diademas, escrito que ninguém conhece. Aqui fala no versículo 15: sai da sua boca uma espada afiada, para com ela ferir as nações, e ele mesmo as regerá com cetro de ferro, e pessoalmente pisa o lagar do vinho, do furor da ira do Todo-Poderoso. Então, quando nós estudamos o capítulo 1, que fala que os olhos dele eram como chamas de fogo, que significa que penetra as minhas entranhas, o teu coração, ele prescruta o coração de cada um de nós.
é como se fosse, até utilizei uma metáfora, uma ressonância magnética que penetra na sua interioridade e na minha interioridade. Ele sabe, ele conhece, ele prescruta a interioridade de cada um de nós. E a espada que é afiada de 2 gumes é a própria palavra. E ele agora vai julgar, e ele vai usar essa espada afiada, que é a palavra. Quando ele abre a boca, as suas palavras são palavras que constrangem de juízo aqueles que seguiam a besta, aqueles que estavam debaixo do sistema da Babilônia, aqueles que viviam a vida servindo a meretriz, aqueles que viviam a vida desregrada, de luxúria, uma vida de prazeres deste mundo, aqueles que viviam no pecado. Aqui fala, interessante, tem um nome escrito que ninguém conhece, senão ele mesmo. Nós temos muitos nomes de Cristo na Bíblia: o pão da vida, a água viva, o princípio e o fim, alfa e ômega, o advogado, a ressurreição e a vida, a brilhante estrela da manhã, o ancião de dias. A Bíblia fala que ele é o anjo da aliança. A Bíblia fala que ele é a luz do mundo, que brilha. Ele é aquele que brilha com todo fulgor. Mas aqui não fala um nome que só ele conhece. E aqui eu quero lembrar aos irmãos que quando houver arrebatamento da igreja, e quando nós formos morar para sempre com o Senhor, há muito mistério ainda para ser desvendado. Há muito mistério que certamente nós continuaremos conhecendo, porque Deus é eterno, Deus é infinito. Estão entendendo? Aqui fala que tem um nome escrito que ninguém conhece senão ele mesmo. É um segredo, é um mistério. E precisamos entender. Ninguém consegue prescrutar os arcanos do Senhor. Ninguém consegue penetrar, prescrutar, esquadrinhar os seus pensamentos. Ele é soberano. Quando nós formos arrebatados e formos transformados em corpos incorruptíveis e iremos morar eternamente com o Senhor, nós continuaremos sendo seres finitos, vivendo dentro de uma infinitude, de uma eternidade. Nós nunca seremos seres infinitos, porque senão nós seremos deuses e jamais seremos. Por isso eu quero dizer que os nossos mestres teólogos, que eu estou estudando o Apocalipse, nos dão conta de que quando nós chegarmos lá com o Senhor, há muito mistério que nós ainda iremos aprender, coisas que são impenetráveis. Glórias a Deus por isso, não é? Olha o que diz aqui, 13. Está vestido com um manto tinto de sangue, e o seu nome se chama o Verbo de Deus. Então, o seu cavalo se chama fiel e verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Esse cavalo aqui, este cavaleiro aqui melhor, é o Senhor Jesus, o vencedor. Diferente daquele de Apocalipse 6, o cavalo branco com seu cavaleiro. 14. E seguiam-no os exércitos que há no céu, montando cavalos brancos com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. Olha que cena linda, gente. Sai da sua boca uma espada afiada, para com ela ferir as nações, e ele mesmo as regerá com cedro de ferro, e pessoalmente pisa o lagado vinho do furor da ira do Todo-Poderoso. Tem no seu manto e na sua coxa um nome escrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então vi um anjo posto em pé no sol e clamou com grande voz, falando a todas as aves que voam pelo meio do céu: Vinde, reuni-vos para a grande ceia de Deus. Aqui vai ter dois banquetes.
O banquete do cordeiro com a noiva, do noivo com a noiva, o cordeiro, o banquete das bodas, a ceia das bodas. Mas vai ter também um banquete onde os ímpios, os iníquos, aqueles que viveram na contramão do evangelho, aqueles que não serviam a Deus, mas serviam a besta e aceitaram a marca da besta, eles serão neste banquete a comida. Coisa louca, não é verdade? É isso mesmo, 2 banquetes. O banquete das bodas, a festa, a igreja com o cordeiro, mas também tem um banquete da impiedade, em que os seres humanos estão sendo representados aqui pelas aves que vêm para comer as suas carnes. Olha para vocês verem. 18. Para que comais carnes de reis, carne de comandantes, carne de poderosos, carne de cavalos e seus cavaleiros, carnes de todos, quer livres, quer escravos, tanto pequenos como grandes. E vi a besta e os reis da terra com seus exércitos congregados para pelejarem contra ele, que estava montado no cavalo, e contra o seu exército. Vou parar de novo aqui. Vocês viram que o primeiro banquete é o banquete da igreja, dos eleitos, daqueles que neste mundo viveram o evangelho e tudo foi pela graça de Deus. Mas haverá um segundo banquete, e um anjo convoca, que está no sol, convoca todas as aves para devorarem as carnes de reis, de poderosos, grandes e pequenos, servos, escravos, livres. E agora aqui está mostrando e a besta e os reis da terra. Aqui mostra, e eu falei na outra mensagem, que quando fala para pelejar, quando vem todos para pelejar contra o Senhor, quem é a besta? Quem é o diabo? Para poder guerrear contra os céus. Aqui fala 20. Mas a besta foi aprisionada, e com ele o falso profeta que, com os sinais feitos diante dela, seduziu aqueles que receberam a marca da besta e eram os adoradores da sua imagem. Os 2 foram lançados vivos dentro do lago de fogo que arde com enxofre. Os restantes foram mortos com a espada que saía da boca daquele que estava montado no cavalo. E todas as aves se fartaram das suas carnes. Aqui fala: e vi a besta e os reis da terra com seus exércitos congregados para pelejarem contra ele, que estava montado num cavalo, e contra o seu exército. Mas como? A besta, o diabo, Babilônia já havia caído. Babilônia já havia caído. Aqui, com a palavra dele, conforme diz Tessalonicenses, com o sopro da sua boca, derrota-os, enviando-os aqui, olha, para o fogo eterno que arde com enxofre. Os 2 foram lançados vivos dentro do lago de fogo que arde com enxofre. Os restantes foram mortos com a espada que saía da boca daquele que estava montado no cavalo, e todas as aves se fartaram das suas carnes. Então veja que aqui a besta foi aprisionada e o falso profeta. A besta foi aprisionada e o falso profeta. Irmãos, nós estamos caminhando e afunilando, como eu sempre lhes digo, para este momento. A Bíblia fala, meus irmãos, que isso só vai acontecer quando houver e por multiplicar-se a iniquidade.
O que é iniquidade? Iniquidade é exatamente a imperação da imoralidade, da vida pecaminosa que as pessoas irão viver. Iniquidade é todo tipo de práticas que os homens vivem, que ferem os princípios do Evangelho de Cristo. É quando a imoralidade, o descaso com o próximo, a maldade campear. É isso que é iniquidade. Pecado é errar o alvo. É quando alguém comete, transgride um mandamento de Deus. Muitos, até nós pedimos perdão. Até nós pedimos perdão a Deus. Mas a iniquidade é o aumento da degradação moral, da imoralidade, do desrespeito, das blasfêmias. A iniquidade, ela vai crescendo onde você vai ver mesmo multiplicando-se o casamento de homem com homem, mulher com mulher, a brutalidade, a ignorância, a rebelião, a rebeldia. Aquilo que Paulo fala, que eu sempre cito aqui. Quando Paulo fala que no final dos tempos, os homens seriam gananciosos, implacáveis, desafeiçoados, mentirosos, amantes dos prazeres. Os homens insultarão Deus, serão desobedientes. É isso que significa iniquidade. É o aumento da degradação moral, de tudo aquilo que vem tirar do homem o natural. É a perversão crescendo. E isso está acontecendo. E só vai acontecer aparecimento do anticristo para que aconteça isso aí que nós acabamos de ler, quando a apostasia instalar, e já tem instalado. Muitos apostatarão da fé por obedecerem a espíritos de demônios. Muitos apostatarão. E nós estamos vendo um tempo mesmo, sim, de apostasia. E o filho e o iníquo, o filho da perversidade, conforme diz Tessalonicenses, quando aparecer o iníquo, que eu lhes disse no capítulo 18, o filho da iniquidade, é como se fosse a encarnação do mal mesmo, do diabo, num homem. E quando isso tudo que eu estou dizendo, a iniquidade, o pecado, a volumar, quando houver então a apostasia, vai aparecer o iníquo. E aí nós iremos viver o tempo que é chamado a grande tribulação. Não se esquivem, irmãos e irmãs. Tem muitos pastores pregando aí que Jesus vai vir em silêncio, arrebatará a igreja e levará 7 tempos para ficar lá nos céus, depois fica 1000 anos, e enquanto isso o pau quebra aqui na terra, a bagunça aqui na terra. Não, a Bíblia fala que Jesus voltará só mais uma vez, e nós haveremos de passar sim pela grande tribulação, que nós já estudamos aqui antes, nos capítulos anteriores, pela grande tribulação. Mas no meio da grande tribulação, e é aquilo que eu repito, o que Mateus 24 diz: se os dias não tivessem sido abreviados, ninguém seria salvo. O que vai vir para este mundo, e primeiramente para a igreja, a perseguição é forte demais. E nós estamos estudando Apocalipse, meu irmão e irmãos, para que entendamos que somente os eleitos, somente aqueles que nasceram de novo, somente aqueles que tiveram as suas vestiduras
lavadas no sangue do Cordeiro, é que vão suportar. Porque o que virá será terrível. Mas aqui mostra, o capítulo 18 mostrou a queda da Babilônia. E aqui mostrou a besta e o falso profeta lançado no inferno. Mas depois nós vamos ver no capítulo 20 a queda do dragão, do diabo, quando o Senhor voltar para arrebatar sua igreja. Haverá o juízo final, ou melhor, haverá o arrebatamento, a ressurreição dos mortos e juízo final, e acabou. Que Deus te abençoe até o capítulo 20.